Estamos hoje aqui na celebração da PGM, Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre, 100 anos, e o grande destaque é da APMPA, que é o Dr. Alexandre Dionel. Uma mensagem nesses 100 anos, e 100 anos de serviços prestados à sociedade, de muita excelência e de muita segurança, né? Com certeza, Sérgio. Primeiro, é uma satisfação aqui poder contar contigo para a gente contar um pouco dessa história de 100 anos da Procuradoria Geral do Município. Eu, como presidente da Associação dos Procuradores, a nossa entidade está fazendo 39 anos no dia de hoje. Então, hoje a gente comemora 39 anos da associação. Dia 4 de junho é o dia do Procurador Municipal de Porto Alegre. E no ano de 2025, 100 anos da PGM. Então, serviço jurídico de excelência, todas as políticas públicas do município passam pela Procuradoria. Nós somos parceiros da população no sentido de fazer que as coisas aconteçam. A principal missão da Procuradoria Geral do município de Porto Alegre? Basicamente, a representação judicial e extrajudicial do município. Nós representamos o município em juízo, fazemos a defesa judicial, propomos ações como, por exemplo... Não deve ter pouco serviço. Claro, a arrecadação de tributos para poder fazer com que o gestor público possa empregar os recursos nas políticas, nos projetos para a cidade. E também fazemos a assessoria jurídica, né, a consultoria jurídica de secretários, diretores de órgãos da administração municipal e enfim. Então é um trabalho profícuo, rico e hoje é um dia de comemoração de toda essa bagagem. Estamos muito felizes. Seria um exagero dizer que os procuradores são os guardiões do município? Olha, eu não vejo exagero nenhum, porque nós, como eu brinco, né, nós não temos bandeira. A nossa bandeira é a do bem comum, do interesse público. Então, seja de qual ideologia ou partido político, enfim, for o gestor municipal, o gestor eleito, nós estaremos sempre prontos, presentes, para prestar o serviço jurídico e técnico de melhor qualidade ao bem da população. Hoje, 100 anos da Procuradoria Geral do município de Porto Alegre e 39 da associação. Isso. Temos um evento hoje à noite. Hoje à noite nós vamos fazer um coquetel para celebrar esse momento. Como eu falei, um momento de muita alegria, em que podemos juntar aí colegas ativos e inativos, os procuradores que passaram por essa história já longa de PGM, os que nos ajudaram a construir a associação, e mais autoridades, amigos, enfim, que estão juntos nesse processo todo de construção de uma cidade mais justa, uma cidade mais moderna, evoluída, enfim, uma cidade pujante como Porto Alegre merece. Somos agentes nesse sentido. Esse número de autoridades hoje aqui na prefeitura, aqui no passo da prefeitura aqui, mostra o prestígio e o significado dos procuradores gerais, né? A Procuradoria do município, o órgão jurídico do município, ele já é reconhecido, a nossa identidade veio se construindo ao longo do tempo, agora está bem consolidada, inclusive junto aos outros operadores do direito, poder judiciário, enfim, legislativo, executivo municipal. A população já nos conhece melhor, o que muito nos honra, muito nos prestigia. Vocês podem ver como está a nossa cerimônia hoje institucional aqui no Paço Municipal, como ela está bem acorrida e com muitas pessoas aqui nos prestigiando. E um dia especial também, que é o dia do Procurador-Geral do município também, né? Hoje é o dia do Procurador Municipal, celebrado em 4 de junho. Que sirvam as façanhas da Procuradoria Geral do município de Porto Alegre e da associação também, que modela toda a terra. É isso aí, muito obrigado. O passo da prefeitura, o grande destaque hoje é os 100 anos da Procuradoria Geral do município de Porto Alegre. Dr. Johnny Prado, Procurador-Geral do município de Porto Alegre. A emoção hoje de ver aqui esse seleto público de autoridades prestigiando esses 100 anos aqui. E a associação de vocês fazem 37 anos também. E hoje é o dia do procurador do município, não é isso? É uma alegria muito grande, é uma alegria grande ver esse passo repleto de autoridades. E o que demonstra a força da Procuradoria Geral do município, o respeito que ela tem na cidade e o trabalho que realmente ela entrega, hoje completando 100 anos de uma instituição na defesa da legalidade, da probidade e da viabilização da política pública de modo responsável. A gente está muito feliz com esse dia e no dia do Procurador Municipal realmente é uma confluência de datas. Doutor Johnny Prado aqui, seria um exagero dizer que vocês cuidam do município, mas quem ganha é a sociedade. Exatamente, não existe uma entrega que aconteça na cidade que não tenha um olhar de algum procurador viabilizando aquela política pública e fazendo que aquela política pública seja realizada de maneira mais eficiente, econômica, proba e legal, como deve ser num Estado democrático de direito. Continuo aqui com o Procurador-Geral do município de Porto Alegre, Johnny Prado aqui.
que de alguns anos para cá, principalmente de uns 5 anos para cá, a Procuradoria-Geral do município ficou com mais musculatura, ficou com mais protagonismo, com mais representatividade e até com mais credibilidade. Qual foi os movimentos que vocês tiveram? Acho que, na verdade, ele é um momento que o sistema de justiça tem ganhado uma notoriedade, as coisas estão sendo judicializadas, a política pública tem sido muito judicializada, então aí quando existe esse movimento, as carreiras jurídicas acabam a aparecer mais e a sociedade começa a conhecer o trabalho da Procuradoria. Então acho que talvez seja a mesma Procuradoria com a mesma força de sempre, mas um pouco mais próximo ao cidadão. O que significa o tempo transforma o direito e o direito transforma as vidas? É exatamente o que a gente está dizendo aqui. A Procuradoria se transformou ao longo desses 100 anos e o trabalho da Procuradoria transformou a cidade, criando a política pública, viabilizando a política pública e ajudando o cidadão a entregar para o cidadão a política. Sido umas façanhas da PGR de modelo toda a terra. Muito obrigado pela presença. Aqui no Paço Municipal aqui, com 100 anos da PGM, que é a Procuradoria Geral do município de Porto Alegre. Uma mensagem, prefeito, porque os procuradores são os guardiões do município, não é isso? Olha, Sérgio, a administração pública tem vários princípios, mas o primeiro deles é o princípio da legalidade. Porque se você não tem suporte legal, você não pode fazer uma obra, você não pode fazer um convênio, você não pode fazer uma lei, você não pode fazer um decreto, você não pode fazer uma portaria. Então, as entregas de um gestor dependem fundamentalmente desse processo da Procuradoria. Então, a Procuradoria completa 100 anos. Eu sou um de tantos prefeitos, intendentes que passaram por lá, porque o prefeito é de 1930 para cá. Até lá, era intendente, quando o Getúlio assumiu a presidência da República. E tem tido uma relação espetacular. Eu poderia até botar procuradores de fora de carreira, procurei nos meus 2 mandatos escolher procuradores de carreira, porque isso também é prestigiar, né, a nossa categoria. E nós estamos juntos para fazer uma cidade melhor, fazer uma vida melhor. O direito é para resolver problemas, enfrentar conflitos, né? E é nessa batida que eu sempre oriento a Procuradoria: dialogar, encontrar soluções da dívida tributária, cobrar de quem deve, mediar tributarmente, fazer a revisão fundiária, ou seja, dezenas de políticas públicas. Né? É isso, a finalidade do gestor é entrega. Aqui uma atividade meio que gera atividade fim. Sem essa atividade meio, não tem a entrega lá na ponta. Presidente, a presença aqui do prefeito hoje chancelou esse evento, 100 anos, o Dia do Procurador. É um prazer a gente contar com o prefeito Melo, que abriu as portas do Paço aqui para o nosso evento. Nós que a associação esse ano, que despendeu seus próprios recursos para a aquisição da ferramenta de inteligência artificial para a Procuradoria, nessa parceria até com o Executivo, para que as coisas aconteçam, porque não é só o bem-estar do trabalho dos procuradores, é entrega para a cidade. Então é dentro desse espírito que a gente agradece a presença do prefeito e vamos lá para mais 100 anos de Procuradoria. Obrigado, prefeito. Obrigado para todos. Hoje aqui no Paço da Prefeitura, onde está acontecendo a celebração dos 100 anos da Procuradoria Geral do município de Porto Alegre. O grande destaque é a doutora Daniela Cravo, que é procuradora-chefe de Transformação Digital e Inovação, coordenadora do Centro de Estudo do Direito Municipal. Uma mensagem para os procuradores e os seus colegas, que são os guardiões do município e indiretamente também guardiões da sociedade. Quem cuida do município, cuida da sociedade. Né? Com certeza. Hoje é uma alegria estar aqui celebrando 100 anos da nossa Procuradoria e também o Dia do Procurador Municipal. Nós temos um papel fundamental na cidade, a gente participa, contribui, estamos sempre buscando proteger os direitos do cidadão, buscando legalidade, direitos fundamentais. E a minha mensagem aqui que eu deixo é pensando no futuro digital, cidades inteligentes, como tutelar os interesses dos nossos cidadãos frente à tecnologia para prestar melhores serviços públicos sem deixar ninguém para trás nessa transformação digital. No momento que a gente vive de uma digitalização, aonde há uma inovação, isso tudo há uma revolução
nos processos, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. A tecnologia vem aí e não podemos, né, parar, porque assim, todo o sistema da justiça está utilizando IA, automação, governança de dados, e a gente não pode parar, seja nas nossas atividades meio administrativas, seja também nas nossas atividades finalísticas, por exemplo, na atuação perante os tribunais, na consultoria. Então, são várias frentes e realmente é algo assim transformador e que não podemos estar de fora. Então, a própria Procuradoria já tem vários projetos, inclusive a Procuradoria que eu sou chefe, que é uma Procuradoria específica para cuidar dessa transformação digital. E o prefeito Melo tem sido um prefeito muito atento a essa transformação digital. Mas hoje, 100 anos da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, 37 anos da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. O Dia do Procurador, datas convergentes. Com certeza, que dia abençoado, um dia maravilhoso e um dia para a gente olhar para o passado, honrar a nossa tradição, mas sempre olhando para o futuro para prestar o melhor impacto social real para os nossos cidadãos de Porto Alegre. Obrigado. Eu que agradeço. Da Justiça e Cidadania do Estado do Rio Grande do Sul, secretário Peruquim aqui, uma mensagem para a PGM, que é a Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, 100 anos hoje, 39 anos da associação, dia 4 de junho, dia do procurador, da procuradora. Aqui uma mensagem do governo do estado, do governador Eduardo Leite. Vim representar o governo do estado, mas para mim é uma dupla função e todas elas muito emotivas, muito importantes, porque a Procuradoria-Geral do município tem uma relevância fundamental para o nosso município, para a nossa capital, Porto Alegre. Mas mais que isso, eu tenho grandes amigos que hoje são procuradores do município, que foram ou meus colegas da universidade ou meus alunos. Então eu venho aqui para prestigiar, porque é realmente muito fundamental o trabalho que a Procuradoria do município faz. Eu já trabalhei no município, eu trabalho constantemente com o município lá no governo do estado e sei o tamanho da relevância que esses procuradores fazem aqui para a nossa capital de Porto Alegre. Francisco Meixo, aqui uma mensagem aqui para os 100 anos da PGR. É muito difícil uma organização chegar aos 100 anos. E a Procuradoria-Geral do município, com muita adequação, com muita eficiência, com muita segurança, vem prestando esse serviço importantíssimo para o nosso município de Porto Alegre. Alegria muito grande estar aqui, cumprimentando a todos e cumprimentando também a Associação dos Procuradores pelos 39 anos. Obrigado. Networking sempre nos grandes momentos. Excelentíssimo senhor prefeito, vice-prefeita Betina, senhoras e senhores secretários, colegas procuradoras e procuradores, representantes das instituições e autoridades presentes. Não vou também nominar todos porque é uma cerimônia que está sendo muito prestigiada, é uma felicidade recebê-los aqui no Paço Municipal. Amigas e amigos, neste 4 de junho, celebramos, como bem colocou o colega Johnny, uma data significativa para a advocacia pública municipal, o Dia do Procurador Municipal de Porto Alegre. E a nossa associação completa 39 anos na data de hoje. Tudo isso em 2025, ano do centenário da nossa Procuradoria-Geral do município. São 3 importantes marcos que se entrelaçam em um só compromisso com a cidade. Não são apenas datas comemorativas, são um testemunho verdadeiro de um trabalho técnico de excelência, contínuo e decisivo para Porto Alegre. É nas cidades que a vida acontece. As cidades são verdadeiros organismos vivos, não são abstrações estabelecidas por fronteiras territoriais, como nós vivenciamos no Estado, na União, por exemplo. Nas cidades, a vida das pessoas tem mais sentido, e é por conta disso que trabalhamos por uma Porto Alegre cada vez mais moderna, desenvolvida e justa. Ao longo de 100 anos, a Procuradoria-Geral do município tem sido esteio jurídico da administração municipal. Na PGM se forma, com técnica e responsabilidade, a moldura legal de políticas públicas que impactam diretamente na vida da população. E é justamente nesse eixo estratégico que está a atuação dos procuradores municipais, profissionais que garantem a legalidade, a segurança jurídica e a eficiência enquanto princípio constitucional
nas decisões do poder público. E a história da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, a APMPA, por sua vez, é a história de uma luta constante pela valorização de uma carreira e pela qualificação da atuação e defesa intransigente das nossas prerrogativas para o bem da cidade. É uma realidade construída por colegas ativos, mas também temos que lembrar dos colegas hoje jubilados, os que vieram antes de nós e fazem parte dessa realidade, ajudaram a construir essa grande instituição que hoje estamos celebrando, que é a nossa PGM. Ao completarmos 39 anos de associação, vejo que essa trajetória produziu belos frutos. No curso do tempo, o nosso papel institucional veio se consolidando, também no plano normativo. Posso citar a Lei Complementar 701 de 2012, a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município e, mais recentemente, a edição, em 2023, da Lei dos Honorários Advocatícios. Uma realidade que foi objeto de muita luta, resultado da união dos colegas e da sensibilidade aqui que eu devo reconhecer ao prefeito Melo, que Porto Alegre estava atrasada em relação às demais capitais do Brasil, honorários regulamentados em diversas cidades, e essa construção teve ao fim e ao cabo um resultado positivo, que nós hoje percebemos nos termos do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência. Celebrar marcos como esses aqui no Paço Municipal tem um simbolismo muito especial. Aqui, por onde muitos anos a cidade foi governada, reafirmamos o papel dos procuradores e das procuradoras como guardiões da legalidade, fiadores do interesse público e parceiros indispensáveis para a realização do bem comum pelos gestores eleitos. É como eu brinco muitas vezes com os colegas, nós não temos bandeiras, né, colegas? Nós servimos os municípios, nós servimos o bem comum, o interesse público. Seja quem for o gestor que aqui estiver, nós vamos ter o mesmo afinco, a mesma certeza de realizar um trabalho com excelência técnico-jurídica para o bem da nossa cidade. Então, o nosso compromisso permanece firme. Realizar entregas que ajudem a construir uma cidade mais justa, moderna e juridicamente sólida. Que esse momento de celebração seja também um impulso para novos avanços institucionais, sempre pelo bem da cidade, sempre pelo bem de Porto Alegre. Muito obrigado a todos. Acabamos com a papelada. Aliás, essa gestão de muitos gestos, um dia na Secretaria de Desenvolvimento, fiz um ato singelo e fui lá e enterrei o carimbo. Porque o carimbo mata o povo. Mata! Eu acho, e estou dizendo para vocês, porque eu acho que comemorar 100 anos tem feitos espetaculares no passado, tem feitos espetaculares no momento e tem feitos promissores no futuro. Eu acho, por exemplo, meus procuradores e procuradoras, que nós temos que entrar fortemente na inteligência artificial. Esse é um tema que veio para ajudar nas entregas. Então, não basta pedir para nomear novos procuradores. Tem que dizer assim, me prove que isto pode ser feito de outra forma. A outra, eu acho que tem que criar uma carreira intermediária, porque eu acho que o cargo de procurador é tão espetacular, especial, que eu acho que tem determinadas funções da procuradoria que não deveria ser dedicada ao procurador. É o que eu penso sobre isso e tenho coragem de expressar isso. Diz isso ao Procurador-Geral do Brasil. Nós teríamos muitas opções para escolher como procurador, e todos vocês têm condições de ser procurador-chefe, todos, tá? Mas eu tinha que escolher um. Escolhi o Roberto primeiro, nosso senador, e que ficou brilhantemente os 4 anos, e escolhemos o Jones, que teve também uma experiência rica lá no gabinete, porque eu torço para que procuradores vá para a ponta. Então, o César Susbach, cumprindo a missão de secretário adjunto, daqui a um dia vai ser o presidente do Previpa, tá? De primeira mão, tá? Então, é o seguinte, o procurador que vai para a ponta, uma coisa é a caneta fria do procurador,
sabe que aquela mãezinha que está na cadeira precisa do atendimento do SUS, que aquele cidadão que não tem água na casa dele, é fácil dizer para cortar a água de alguém que toma banho todo dia. Então o procurador, ele tem que ter um papel social, de entender a gestão, que uma coisa é esta coisa fria, na letra fria da lei, outra coisa é a vida real. E a vida real nos impõe dizer que o direito ele tem também um princípio, resolver problemas, incrementar soluções. Não adianta dizer para um prefeito como não pode fazer. Posso até saber agora dizer, eu tenho que fazer, mas desse jeito não dá, prefeito, mas desse jeito aqui dá. Então esta é a procuradoria que eu acho que ela ajuda muito, não o prefeito Melo, que está no segundo mandato, que na frente tem outro prefeito, outra prefeita, como disse aqui, o nosso Dionello está aqui para servir uma carreira de Estado, não é uma carreira para servir, entendeu? O prefeito de plantão. E vocês nunca sabem que eu nunca pedi nenhuma ilegalidade para a procuradoria, nunca vou pedir. Agora eu preciso enfrentar temas difíceis. Por exemplo, morador em situação de rua, vem o Ministério Público e me impõe uma situação. Vem o Judiciário outra, mas será que é justo que eu permita que cada vez mais tem gente morando em situação de rua sem ter um acolhimento digno? Não, tem que ter protocolos para acolher, mas não dá para morar na rua. E não dá para misturar traficância com morador em situação de rua também. Então, meus amigos, eu tenho gratidão a todo esse time, tenho muito orgulho de liderar essa prefeitura no momento de uma quadra histórica. Eu fui o prefeito, como todos que assumiram, reassumiram na Covid, e que a cidade estava fechada, as dores que nós passamos, irmãos nossos de caminhada que nós perdemos e nem sequer podemos despedir-nos do que a lei assim não permitia. E esta cidade vinha espetacularmente, né, tendo uma vivência urbana espetacular, e vem as enchentes de 2024. E isso também requer aqui, talvez, procuradoria uma reflexão nossa coletiva. O aquecimento global é uma realidade e não se resolve o aquecimento global com discurso. Tem que ter atitude de mitigação, de adaptação climática, de prevenção climática, e nós avançamos muito de lá para cá, porque também nas dores a gente acaba fazendo mais. Então nós juntos reerguemos a cidade. Foram dias muito difíceis e dormidos. Vejo agora, por exemplo, o Tribunal de Contas acampado dentro do escritório de reconstrução, tentando achar pelo em casca de ovo. Mas eu não vi eles lá nas enchentes em nenhum lugar, na ponta, dando comida para 30 mil pessoas, e resolver tudo que tinha que resolver, e eu faria tudo de novo, e determinei que fosse feito. Porque eu acho que o gestor precisa ter coragem de decidir, especialmente no momento de crise. E a melhor decisão numa crise é a mais rápida, como tomamos milhares de decisões. Chegou o dia que tinha 15 mil toneladas de lixo estocadas na Loma do Pinheiro, não entrava remédio, não entrava comida, e a entrada de Porto Alegre, a única que existia, era para a RS 40, que levava 7 horas para o caminho chegar aqui. E os engenheiros diziam, prefeito, mas o senhor vai derrubar a rodoviária e o outro prédio. Pois derrube a rodoviária, derrube o prédio lá, mas salve a cidade, e fizemos um corredor humanitário. Então, e a PGM estava do lado ajudando nisso. Então, prefeito, o senhor determina, recua todo mundo, não tem ninguém lá, e depois, se tiver que indenizar, nós vamos indenizar. Então, gratidão a todos, parabéns aos 100 anos, viva Porto Alegre, essa cidade maravilhosa, aqueles que, como o João e eu, fomos importados para cá, nós somos mais gaúchos que todos vocês, porque a cidade nos adotou, nós adotamos, e vive essa gauchada de antanha, que fez do Rio Grande, fez essa cidade a mais bela, a mais maravilhosa. E só legal que eu seja anunciante aqui, a mais gaúcha das gaúchas. Vamos chamar para encerrar esse evento a grande secretária da Cultura, que é uma figura espetacular, Liliana Cardoso, para encerramento. Um aplauso a vocês todos.